Olá a todas e todos que seguem aqui o canal do professor Éden Pereira no YouTube. Gostaria de agradecer a todas e todos que estão comentando, estão participando, estão difundindo esse conteúdo e que nos apoiam das mais diversas maneiras, né? Nós estamos aqui graças a vocês, graças ao apoio de vocês e graças a esse suporte que vocês me dão, né? Porque sem esse suporte, sem esse retorno, com certeza seria muito difícil prosseguir, né, esse trabalho. E eu posso dizer, né, com toda franqueza para vocês, inclusive pedindo até um pouco de desculpas, né, porque eu não tenho conseguido fazer a quantidade de conteúdos que eu acredito, né, que seja importante, né, e que faça também o canal se tornar um pouco mais dinâmico, né. Nós recentemente chegamos aí aos 2.000 seguidores no Instagram, né, que é uma rede que ainda é muito pequena, né, mas 2.000 seguidores já não é uma quantidade tão pequena, né, mas ainda assim é uma quantidade pequena. Mas ainda assim, né, enfim, eu agradeço também a todas e todos que nos apoiam também lá no Instagram, onde eu tenho feito todo um trabalho também que complementa esse trabalho que eu estou fazendo aqui no YouTube. Porém, o desafio agora está em fazer o YouTube crescer, né? Porque no YouTube o nosso canal ainda é bem pequeno, né? Tem aproximadamente 250 inscritos, né? 243 para ser mais exato. E a gente, né, para poder fazer a nossa voz aumentar, não só no peso das discussões, mas sobretudo em termos, né, de impacto, né, na sociedade, a gente precisa, né, enfim, de mais interações e de mais presença na internet, sobretudo por causa da questão dos algoritmos, né? Para fazer com que discussões como essa, né, que eu vou estar fazendo aqui com vocês hoje, né, que é a sinergia entre Moscou e Pyongyang, possa chegar longe, né, e quebrar esses estereótipos de propaganda, né, que dizem coisas tenebrosas e mentirosas, né, como por exemplo, a Rússia está dependendo de armas que a Coreia do Norte vai enviar para que a Rússia, o exército russo possa lutar na Ucrânia, né, uma notícia ridícula, né, enfim, uma discussão ridícula que a mídia ocidental produz e que é reproduzido aqui na periferia sem as pessoas saberem a real importância desse encontro, né, entre o Putin e o Kim Jong-un, que ocorreu justamente em Vladivostok. Mas isso é um tema que eu vou estar discutindo com vocês já, mas antes eu vou pedir mais uma vez para que quem possa apoiar, por favor, se inscreva aqui nesse canal aqui no YouTube. Nós também temos um canal lá no Telegram, onde eu costumo enviar alguns desses temas e de outros conteúdos também ao longo dos dias, né? Às vezes tem uns dias que estão mais ativos, tem outros dias que não estão tão ativos, mas estou sempre enviando uma série de questões e conteúdos para lá, né? E eu aproveito e vou fazer um convite também para quem é do Rio de Janeiro, e eu vou deixar até o link aí embaixo descrevendo, um evento que vai estar acontecendo na próxima sexta-feira, dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde vão estar presentes professores de várias partes da África para poder discutir sobre o sistema mundo no século XXI, né? Vamos ter professores do Senegal, professor do Egito, tem também alguns professores europeus, né? Vai ter um professor que vem da Alemanha, outro professor grego, enfim, e que são pessoas não só politicamente progressistas, né, mas também acadêmicas que possuem um pensamento bastante importante dentro da área das ciências humanas nos seus respectivos países e que trazem um impacto no sul global como um todo, né? Então fica aí o convite para quem puder. É um simpósio que vai estar acontecendo nessa sexta-feira, a partir das 9 da manhã, ele vai até às 6 da noite. Eu vou estar presente lá o dia todo também. Quem quiser me conhecer também pode estar lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá no FIX, onde a gente pode também trocar um papo, se não no momento também posteriormente, né? Mas enfim, esse evento é um evento bastante importante. Eu estou ajudando a organizar ele no âmbito do NIEAS, né, que é o Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre África, Ásia e Relações Sul-Sul, que é um núcleo de pesquisa ao qual eu integro lá na UFRJ, onde eu pesquiso um pouco alguns desses temas que eu discuto também com vocês, né, sobre a China, algumas questões também relacionadas à Rússia, o conflito China e Estados Unidos, enfim, eu discuto um pouco dessas coisas também ao longo das minhas pesquisas. Bom, feito o convite para vocês, né, lembro que é sexta-feira, dia 22, né, a gente pode começar agora, né, a discutir um pouco o nosso tema de uma maneira profunda, né. Primeiro compreender, né, em que momento se insere
esse ponto de culminância que é esse encontro entre o Kim Jong-un e o Putin, né? Eu acho que é fundamental ressaltar que esse encontro ele foi sendo pavimentado ao longo do último ano, né? Sobretudo a partir de uma relação que os Estados Unidos foi estabelecendo com a Coreia do Sul e que foi, em alguma medida, empurrando a Coreia do Norte para essa velha aliança que ela possuía durante a Guerra Fria com a antiga União Soviética e que hoje ela busca reabilitar essa aliança com a Rússia, né? Isso por quê? Porque a Coreia do Norte, não só porque a Coreia do Norte acabou ficando uma situação bastante difícil do ponto de vista militar e diplomático naquela região, mas sobretudo também porque aos Estados Unidos remilitarizarem aquela região, sobretudo a partir da década de 2000, isso forçou o governo norte-coreano, ao governo da Coreia Socialista, a tomar posições de certa proximidade paulatina com o governo russo, né? A gente teve em 2019 a viagem, né, do Kim Jong-un à cúpula econômica do Extremo Oriente, né, o Fórum Econômico do Extremo Oriente, né, o Fórum de Vladivostok, onde o Kim Jong-un ele se reuniu também com o Putin naquela ocasião, porém foi um encontro muito mais simples, né, não foi tão amplo como foi esse encontro, né, porque foi um encontro muito mais para que o Kim Jong-un e para que o Putin pudessem conhecer-se um pouco mais, né, até porque, vamos lembrar, a Coreia do Norte e a Rússia têm relações diplomáticas diretas, porém essas relações ainda são muito restritas, principalmente a nível de embaixada, porque a Coreia é um estado em guerra e sob sanções, né? Sob bloqueio. Então, você obter visitas de altos funcionários de Estado à Coreia do Norte, da Coreia do Norte para a Rússia, não é algo tão simples de se efetivar, né? Isso, por exemplo, só foi se tornando possível na medida em que a Rússia foi sendo excluída da própria comunidade internacional e dessas instituições, como o SWIFT, por exemplo, né? Porque, por exemplo, se diplomatas coreanos viajassem de alto nível, né, viajassem para a Rússia, né, as empresas responsáveis por acolhê-los ou por fornecer qualquer tipo de produto ou serviço estariam sujeitas a sanções, né? Então, a gente está falando de um bloqueio que é um bloqueio muito severo. O bloqueio contra a Coreia do Norte, ele é o bloqueio mais severo do mundo, né? Era, pelo menos até o início da guerra na Ucrânia, né? Quando a Rússia passou a se tornar o país com o bloqueio mais severo do mundo, né? Mas o bloqueio da Coreia do Norte, ele é um bloqueio extremamente severo. Então isso fez com que a Coreia do Norte mantivesse um nível de relação presente, né, com os outros países em nível diplomático fosse muito baixo. É por isso, inclusive, que o Kim Jong-un ele viaja bem pouco para fora da Coreia do Norte, né? Esse é um dos motivos, né? Justamente porque o seu estado está em guerra, né? Enfim, também tem todo o risco associado também pela situação da Coreia do Norte ser um estado em guerra. Ele não pode ficar dando sopa, né? Viajando por aí como fazem outros chefes de estado com uma maior liberdade, né? Tanto, né, que em 2019, né, antes da cúpula intercoreana, né, ele fez uma viagem à China no famoso trem-bala, né? Trem-bala que sai de Pyongyang para Beijing. E a mesma coisa aconteceu agora. Ele foi de trem, o trem blindado que saiu de Pyongyang e foi até Vladivostok. Então, ocorre, né, que essas viagens, né, elas acabam sendo restritas. E só que para os líderes estrangeiros viajarem para a Coreia do Norte, aí já é outro esquema, né? Aí já é uma situação um pouco menos complexa, né? Embora também estejam sujeitos a sanções. Como todo mundo no governo russo está sancionado, isso não impediu, né, que eles fizessem essas visitas à Coreia do Norte, né? Que foi o que aconteceu quando no mês de julho o senhor Sergei Shoigu, que é o ministro da Defesa, fez uma visita à Coreia do Norte. E por quê? Que a visita do Shoigu foi muito importante, né? Por dois motivos. Primeiro, o Shoigu não é só o ministro da Defesa. O Shoigu, ele é o testa de ferro do presidente Vladimir Putin dentro da sua administração, né? A gente tem várias pessoas, em alguma medida, que são importantes no governo Putin. A gente tem o Medvedev, a gente tem o Sergei Narishkin, a gente tem o Patrushev, mas eles representam outras áreas e outros setores políticos da elite política russa, né? Quem representa realmente o Putin dentro
dessa classe governante do governo russo, quem representa é o Shoigu. E por isso a ida de Shoigu à Coreia do Norte foi considerada extremamente importante para o governo coreano. E ainda mais na ocasião em que se deu, né? Que foi na ocasião dos 70 anos da proclamação, dos 75 anos da proclamação da República Democrática Popular da Coreia. Então, temos que encarar e entender, né, isso como um evento extremamente importante. Inclusive, quando Putin encontra com Kim Jong-un, né, ele saúda, né, o governo norte-coreano pelo 75º aniversário da proclamação da República Democrática Popular da Coreia, né? Enfim, então esse é a situação em torno, né, em volta dessa reunião entre o Putin e entre o Kim Jong-un, né? Ela é um ponto de culminância na relação entre os dois países, como não se via desde o fim da Guerra Fria. Porque vamos lembrar, durante a Guerra Fria, a Coreia do Norte sempre foi muito mais próxima da União Soviética do que da China, por causa de uma questão histórica, né? A Coreia sempre teve uma relação bastante, eu não diria difícil, mas eu diria complicada com a China, né? Por causa de questões históricas, né? Porque a China e a Coreia tinham uma série de acordos no passado, né? Esses acordos, durante um determinado momento, eles não foram honrados pela China, porque a China passou por um período de dificuldade no século XIX, e isso deixou a Coreia indefesa, né? E os coreanos, por isso, enfim, têm um certo relacionamento bastante problemático com a China, né? Além do mais, durante o período Mao, né, houve, enfim, algumas escaramuças, né, entre o governo chinês e o governo coreano, né, por causa justamente da cisão entre os soviéticos e entre os chineses, né? Então, por isso, né, a Coreia do Norte sempre foi muito mais próxima da União Soviética do que da China. Ocorre que a Coreia do Norte está se reaproximando historicamente dos russos, né, hoje, para poder buscar, por assim dizer, um apoio frente a essa situação de militarização que ocorre nesse momento no Extremo Oriente. A Coreia do Norte ela não pode também diretamente ir à China, porque isso traria muitos problemas para a China. Isso não significa que o diálogo entre a China e a Coreia do Norte seja ruim. Inclusive, hoje, o diálogo entre a China e a Coreia do Norte é um diálogo razoável, um bom diálogo. O problema é que, se o Kim ele se aproxima muito da China, isso pode gerar um problema não só para a China com relação à Coreia do Sul, mas também para a própria relação norte-coreana para com a própria Coreia do Sul, porque isso afastaria os possíveis canais de diálogo, né, que a Coreia do Norte possui com a Coreia do Sul via China. Porque a China é o principal canal de diálogo com os sul-coreanos. Vide que a Rússia, né, enfim, devido à questão da guerra na Ucrânia, ela se tornou completamente excluída de todo esse sistema de países ocupados pelo Ocidente no Extremo Oriente. Então a China, ela deixou de ser um ator mais importante para a Coreia do Norte, tornando-se a Rússia. Inclusive porque em 2018, né, vamos lembrar, quando houve a cúpula intercoreana, a primeira viagem que o líder norte-coreano Kim Jong-un fez ao exterior não foi a Rússia, foi a China. Ele foi conversar com Xi Jinping. Então, daí a importância, né, desse diálogo, né, entre a China e a Coreia, que não pode ser esquecido dentro dessa relação de sinergia entre Moscou e Pyongyang. E tem outra questão também, né? Tem áreas que a Rússia e a Coreia do Norte dialogam muito bem, podem dialogar muito bem, complementar-se, né? Não só em respeito de questões militares, mas também no que diz respeito a questões econômicas civis propriamente dita, né? Porque qual o interesse, por exemplo, da Coreia do Norte em participar do Fórum Econômico do Extremo Oriente? Não é só por uma questão militar, mas porque a Coreia do Norte enxerga que o futuro dela está associado não só a essa integração euroasiática, mas porque essa integração euroasiática ela vai acontecer via aquela região do Nordeste da Ásia, onde você tem ali não só a região da Manchúria, na China, mas você também tem a cidade de Vladivostok. E inclusive eu estava vendo uma entrevista que eu tive condições de citar quando eu estava essa semana no Pelo Mundo Ásia, onde um intelectual chinês, né,
ele disse essa semana, né, que a intenção da Rússia, que aparenta, né, uma das intenções que aparenta, é a Rússia tornar essa área de Vladivostok uma espécie de Hong Kong no Extremo Oriente, uma espécie de Hong Kong russa, né? E se essa ideia for real, ela é uma ideia excepcional, e para a Coreia do Norte isso seria fundamental, porque poderia articular um centro econômico com centro industrial e um centro agrícola naquela região, que também está presente também no nordeste da China, na região da Manchúria. Então, nós temos ali uma oportunidade muito importante, né, da Coreia do Norte se inserir, e que inclusive não era uma ideia só da Coreia do Norte, era uma ideia também da própria Coreia do Sul. Vamos lembrar, o Moon Jae-in, com a sua intenção de reunificar as duas Coreias e construir uma espécie de federação a partir da cúpula intercoreana, né, e que depois não avançou, mas a ideia, né, dessa ideia de você integrar a Coreia do Norte, ela era uma ideia não só que estava relacionada à unificação histórica, mas também integrar a Coreia do Sul a esse eixo de integração euroasiático. Daí que o diálogo da Coreia do Sul com a China era e ainda é fundamental para esse processo de integração das Coreias para esse círculo euroasiático. A Coreia do Norte, ela vai se integrar de uma forma ou de outra, seja porque territorialmente a Coreia do Norte está interligada à China e à Rússia, seja porque também a Coreia do Norte, ela possui todas as condições tecnológicas, infraestruturais, de transporte e de ciência e tecnologia para poder se integrar a esse eixo, algo que a Coreia do Sul não tem, porque a Coreia do Sul é um país ocupado militarmente hoje. Então, esse encontro entre o Putin e entre o Kim Jong-un, ele é um encontro que busca trazer a Coreia do Norte, trazer a Coreia Socialista, a Coreia Popular, para dentro desse eixo de integração euroasiático, né? E isso cumpre um papel muito importante, sobretudo do ponto de vista energético, porque a Coreia do Norte tem uma grande dificuldade no abastecimento de energia, que pode-se dizer energia limpa. A Coreia do Norte ainda usa muito carvão, por exemplo, né? Então você tem ali, por exemplo, na região das Ilhas Sakhalina, né? Existe ali uma reserva de gás natural que seria redirecionada para o Japão. Agora essa reserva de gás natural, ela está livre, porque o Japão praticamente excluiu a Rússia do seu comércio exterior, e aí sobra quem? Sobra a Coreia do Norte e o nordeste da China. Então a Rússia, ela tem todas as condições de fazer ramais dessa distribuição de gás natural, que não só sai da Sibéria, mas que também vai sair da região de Sakhalina para a área da Coreia do Norte, né, para poder abastecer energia Coreia do Norte, né? Então existem diversas questões aí que aparecem nesse meandro dessas negociações, que vão além de questões militares. É óbvio que as questões militares, elas saltam, sobretudo por causa da questão da estratégia indo-pacífica. Porém, o que eu estou levantando aqui é que a coisa, ela é além, e principalmente além da questão militar, porque a Coreia do Norte, ela meio que já está resguardada por esse guarda-chuva militar, porque ela possui uma produção militar própria. A Coreia do Norte produz seus próprios drones, produz seus próprios submarinos, produz suas próprias armas nucleares, possui um complexo industrial militar capaz de poder abastecer parcialmente, não diria totalmente, mas parcialmente as suas necessidades, né? Então, considerando isso, a gente pode dizer, em alguma medida, que essa aproximação entre a Rússia e entre a Coreia do Norte, ela é fundamental para esse processo de saída do isolamento, desse isolamento, desse bloqueio que foi imposto à Coreia do Norte desde o fim da Guerra Fria. E isso faz parte desse novo momento da ordem internacional. E, inclusive, o Kim não só está pensando em termos, né, de uma integração industrial, mas também de uma integração financeira. Porque com a arquitetura desse novo sistema financeiro internacional, o que a gente pode ver? A gente pode ver a Coreia do Norte se integrando a um desses órgãos que estão sendo criados. Não necessariamente como um país membro permanente, mas como um país observador. Por exemplo, a Organização de Cooperação de Xangai. A Coreia do Norte pode ser um membro observador. Enfim,
Organização Tratado de Segurança Coletiva, a Coreia do Norte pode vir a entrar como observadora. União Econômica Euroasiática, a Coreia do Norte pode entrar como observadora. Então nós temos uma série de órgãos hoje multilaterais que em breve vão ter aí condições financeiras de poder resistir a esses bloqueios internacionais e que vão cumprir um papel fundamental para a própria Coreia do Norte, né? Enfim, então eu queria trazer esse aspecto que é um aspecto para além do aspecto militar, que eu acho que é o mais importante desse encontro entre o Xi e o Putin, né? Porque a gente viu, né, o Kim Jong-un, o Kim Jong-un e o Putin, porque a gente viu o Kim Jong-un visitando o cosmódromo de Vostochny, localizado no Extremo Oriente, a gente viu o Kim visitando outras fábricas russas naquela região, algumas ligadas ao setor armamentista, mas o grande interesse do Kim está justamente nesses outros arcabouços e instrumentos de integração econômica e política que existe dentro do sistema internacional hoje, né? Então eu acho que eu quis trazer essa discussão para que a gente pudesse elevar essa reflexão no sentido de poder compreender que a Coreia do Norte ela vai ser cada vez mais, a partir de agora, ativa em nível internacional. Não só porque o Putin vai visitar a Coreia do Norte em breve, porque o Putin já aceitou o convite do Kim Jong-un de estar visitando a Coreia do Norte. E se preparem, porque isso vai ser o estouro da boiada, né? Isso vai ser o chute no pau da barraca, né? Literalmente, né? Vai ser assim, vai ser o evento, né? Vai ser o evento do ano que acontecer isso, né? Vai ser o evento de 2023, o evento de 2024, quando isso acontecer. Mas antes disso, nós teremos a visita do chanceler Sergei Lavrov, que vai ser seguida, né, pela visita de vários ministros russos que já estão visitando e que já estão trocando figurinhas com Pyongyang há um bom tempo. Então nós temos que nos preparar que a partir de agora, né, vamos ter uma Coreia socialista, uma Coreia popular cada vez mais integrada e numa posição bastante diferente dentro desse novo mundo multipolar, né? Enfim, bom, essas são as reflexões que eu queria trazer ao longo dessa pequena transmissão, desse pequeno vídeo, né? Como eu disse para vocês, eu espero poder retomar algum desses vídeos, algumas das transmissões ao vivo, com alguns conteúdos um pouco mais audiovisuais e menos escritos, como eu tenho feito no Instagram. E para isso também eu preciso da ajuda de vocês para poder fazer esse canal crescer, né? Eu preciso chegar pelo menos a 500 seguidores no YouTube até o final do ano, né? Pelo menos 500 seguidores até dezembro. A minha meta é dobrar o número de seguidores no YouTube. Mas para isso eu preciso da ajuda de vocês, né? Porque a partir do momento que eu chego a 1000 seguidores, e eu pretendo chegar a 1000 seguidores pelo menos na primeira metade do ano que vem, se tudo der certo, né? Se a gente puder seguir aí nesse ritmo, né? Um pouco lento, né? Mas é o ritmo que eu consigo. O que vai acontecer, né? Eu vou poder ter condições, né, de ter um autofinanciamento do próprio canal, né? Então eu acho que a ajuda de vocês, né, é fundamental, marcando os amigos, divulgando o vídeo, e trazendo, claro, os comentários de vocês, que sempre ajudam no sentido dos algoritmos aqui no YouTube, né? Bom, agradeço mais uma vez a todas e todos. Deixe seus comentários, deixe as suas sugestões. Mais uma vez recomendo que vocês sigam lá no Instagram, Atualize com Eden, e que também sigam lá no Telegram, meu grupo Professor Eden, História e Relações Internacionais. Um abraço a todas e todos e nós nos vemos aí em breve.